noite, sejam bem-vindos, bem-vindas ao mais um encontro com escritores. Meu nome é Daura, eu sou gerente da Universidade do Livro. A Universidade do Livro é o braço educacional e de formação técnica da Fundação Editora da Unesp. Esse evento, nós temos parceiros, a ACI, Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, e a Biblioteca Mário de Andrade, que nos cede o local. Tá? Hoje nós teremos esse evento, ele será um pouquinho diferente, porque geralmente é um bate-papo, né? Mas aí eu falei com o Trevisan, né? O Trevisan, ele preferiu que fosse uma palestra. Tá? Então, vou falar um pouquinho. Na entrada, vocês receberam uma filipeta, que é um curso inédito que o Trevisan vai apresentar na Universidade do Livro, tá? Todas as quartas-feiras. Espero que contamos com a participação de todos, tá bom? Então, hoje nós temos o prazer de receber o João Silvério Trevisan. Ele é escritor, dramaturgo, diretor e roteirista de cinema, jornalista, palestrante e coordenador de oficinas literárias. Na década de 1970, iniciou sua produção artística e assumiu-se homossexual, duas facetas que sempre estiveram imbricadas em sua vida. Em 1971, seu polêmico e único longa-metragem Orgia, ou O Homem que Deu Cria, foi censurado pela ditadura civil-militar, o que o levou ao exílio por 3 anos. Em 78, foi um dos fundadores e editores do jornal Lampião da Esquina, primeira publicação homossexual do país, e do Somos, primeiro grupo brasileiro de lutas pelos direitos LGBTQS. É autor de Devassos no Paraíso, clássico multidisciplinar sobre a história da homossexualidade no Brasil, e de 6 Balas num Buraco Só, ensaio longo sobre a crise do masculino. Venceu por 3 vezes os prêmios Jabuti e APCA. Com suas obras autoficcionais, Pai Pai, de 2018, e Meu Irmão, Eu Mesmo, de 2023, foi finalista dos prêmios Jabuti e Oceanos. Sua obra mais recente, a novela Os 7 Estágios da Agonia, foi escrita em 1979, durante a ditadura militar, e ficou inédita até a sua publicação em 2024. O autor conquistou, entre outras, uma bolsa da Fundação Vitae para a escritura do romance Ana em Veneza, de 1994. Sua produção artística e intelectual conta 15 livros publicados, dos quais 10 romances, 2 coletâneas de contos e 3 obras ensaísticas, além de roteiros de cinema, peças teatrais e artigos na mídia de todo o país. Em 2023, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, é com prazer que eu chamo o João Silvério Trevisan para ministrar a palestra para nós. Agora é a hora da coroação, viu? Não vai queimar nada aqui, não, né? Senão eu vou pegar fogo. Meu bolso aqui, né? Pode colocar. Perfeito. Daí vou lá em cima regular o som, tá? E controlar Tá os bom. slides lá para você, se você precisar. Beleza, Murilo, obrigado. Deixa ligado já, para trás, para frente. O que é? Para você passar as páginas, se você quiser. Ah, sou eu quem vou passar? Se você não quiser, eu consigo passar lá de cima também. É só você me Ok, para trás e para frente. Isso, tá bom? Okay. E o pointer aqui no meio. Se eu fizer alguma burrada, você... Estou lá para te ajudar, pode deixar. Beleza. Tá bom? Obrigado. Se você quiser, João, a gente tira essa tela e coloca a apresentação. É aqui que vai ser? Sim, mas... eu acho que já pode tirar, enfim. Pode colocar? Eu não vou colocar nem... Eita, eu vou começar a bater isso aqui. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. Eu, em geral...
eu costumo, com toda a sinceridade e com todo o meu coração, agradecer as pessoas que vêm às minhas palestras e debates, porque eu sei como é complicado pegar uma horinha na vida da gente para disponibilizar para alguma coisa que a gente priorize. Então, significa que vocês estão me priorizando e isso, obviamente, me deixa muitíssimo gratificado. Por isso, levando em conta toda essa energia que vocês estão despendendo e todo o tempo que vocês estão me oferecendo, é que eu gostaria muitíssimo de compartilhar com vocês hoje um pedacinho da minha vida que me é bastante caro, especialmente porque trata-se da minha literatura e da sua relação com os tempos da ditadura em que eu vivi, em que eu criei boa parte da minha obra e que a crítica nunca se deu ao direito ou ao dever de mencionar isso, mesmo porque a crítica fala muito pouco da minha obra. Se vocês acham que eu estou reclamando demais, e eu vou reclamar mais ainda aqui em seguida, por favor, esperem meu próximo livro, a terceira parte da trilogia da Grande Dor, que eu estou escrevendo. O primeiro foi Pai Pai, que está aí, meu irmão e eu mesmo que está aí, e agora há 1 ano e meio, talvez mais, eu estou escrevendo o terceiro, que se chama Antropofágico Amor, e que já tem mais de 300 páginas no computador. E eu estou fazendo um levantamento da maneira como fui tratado nesse país, sem nenhum receio de bater boca, porque eu tenho 81 anos e tenho todo o direito de dar o meu recado e manifestar a minha insatisfação com relação às elites desse país, que, aliás, eu nunca admirei, não é? Então, é mais um motivo para ter uma crítica séria a fazer sobre esse apagamento, do que se trata. Então, o que eu vou falar hoje para vocês aqui, compartilhar com vocês, foi um momento em que eu me senti, anos em que eu me senti totalmente aterrorizado. Eu era um jovem que tinha um futuro pela frente e não via possibilidade de ter um futuro decente debaixo de uma ditadura. Vocês que não viveram a ditadura não têm ideia do que é. Não se trata apenas daquela listinha de gente que foi torturada, que foi perseguida diretamente ou indiretamente. Aquilo é verdadeiro, mas é pontual. O que uma ditadura faz como parte do seu jogo, e isso é alguma coisa que funciona como uma espécie de camisa de força quando as ditaduras chegam, é instaurar o terrorismo psicológico. E este é o grande problema do qual pouca gente fala. É como se nós vivêssemos aqui flanando debaixo da ditadura e de repente, ai, vão me prender. Não. Era uma situação que doía profundamente porque a gente não via saída. Na minha juventude, entre meus amigos e colegas de geração, o grande problema que se colocava era: vou ou não para a guerrilha? Não havia muita escolha. Ou então eu continuo sob a ditadura e faço de conta que não está acontecendo nada, o que era duríssimo. Ora, ir para a guerrilha não era uma brincadeira. Sim, havia gente que não tinha muita certeza. É como quando se declara uma guerra e você diz: eu vou defender meu país, e vai para a guerra, e depois volta estropiado, ou não volta, não é? Ou volta não estropiado fisicamente, mas estropiado psicologicamente. Então, eu sabia de muita gente que tinha morrido por conta disso, ou guerrilha no campo, ou guerrilha urbana. E, obviamente, a gente que trabalhava com expressão artística
tinha no horizonte uma possibilidade de salvação que era exatamente essa de produzir. Produzir como forma de resistência. Então, foi exatamente o que nós fazíamos ou tentávamos fazer. Me lembro que eu ficava dentro do apartamento, tínhamos acabado, eu tinha uma pequena empresa de produção de filmes com uns amigos, e tínhamos acabado de produzir um filme que foi um desastre do ponto de vista comercial, e não só. E aí eu ficava no apartamento, sem saber muito o que fazer, trabalhando num roteiro sobre o padre Camilo Torres, um padre guerrilheiro da Colômbia que era muito famoso na época. Como eu tinha saído do seminário e eu acompanhava com muito interesse as questões da igreja no mundo moderno, coisa que eu vivi no seminário, vivi um seminário muito avançado, e eu então tinha um olho muito acurado para tentar verificar como é que a igreja estava se comportando, porque para mim a igreja não tinha condições de compreender o mundo moderno, não é? Porque se você tem toda a sua estrutura baseada em dogmas, você não tem como abrir toda as suas possibilidades para a diversidade do mundo moderno. Você estará sempre com a cabeça, de certo modo, voltada para a Idade Média, onde era possível a igreja dominar toda uma cultura e uma civilização. Então, esse era o clima tóxico que a gente vivia, e com essa possibilidade de criar na contramão, não é? E era o que nós fazíamos. Eu, naturalmente, todos os meus livros tiveram dificuldades para serem lançados, pelo fato de, muito frequentemente, abordarem a questão LGBT, que na época a gente chamava de homossexual, e o que restava para a gente era a resistência em situações muito difíceis, ou seja, situação de clandestinidade amorosa. A gente tinha aqui as saunas sujas, as cinemas de pegação perigosos, e frequentar clubes, os poucos que havia, muito arriscados, porque a polícia estava de olho sempre, não é? O próprio Devassos do Paraíso teve muita dificuldade para ser reeditado. A segunda reedição demorou 15 anos, a outra, quarta reedição, que foi agora em 2019, demorou quase 20 anos para ser reeditada. Então, eu acho que eu tive sempre essa questão do autoritarismo no meu pé. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, mais ou menos detalhando como é que a minha produção, especialmente a produção literária, refletiu os anos de ditadura. O que é que eu pude fazer, o que é que eu consegui fazer para resistir a essa ditadura, a esse clima, e, na verdade, como é que a minha obra se moldou para resistir e para encontrar caminhos de expressão que não fossem impedidos, não é? Isso me deixa muito feliz, porque aqui a gente vai falar como é que a palavra massacrada pode se transfigurar em expressão libertária. Então, não é uma questão, um caso pontual meu, mas o meu caso pode ser um caso referencial, e é por isso que eu gostaria muitíssimo de compartilhar com vocês. Eu, na época, final da década de 60, eu partilhei da ação popular, da AP, da famosa AP, que era muito, enfim, muito presente na vida de católicos e ex-católicos, não é? Pessoal da JUC, toda essa área de pessoas mais progressistas dentro da igreja, mas entre desencantos, a própria AP me desencantou imensamente, eu fiquei acho que 6 meses, eram maoístas católicos, e eu dizia,
onde é que vocês têm a cabeça? Vocês têm ideia de serem católicos, todos os dogmas católicos se encontrarem com os dogmas do Mao Tse Tung? Eu tive sempre um pendor anarquista. Depois que eu saí do seminário, eu me tornei quase que automaticamente alguém voltado para a anarquia, para tentar entender a anarquia, porque eu cheirava o fedor do dogma à distância. E mesmo aqueles espaços que eu gostaria de compartilhar, e compartilhei, estavam permeados por dogmas de todos os tipos, e me chateava imensamente. Nessa época, eu participei da famosa caravana Farcas, que era uma forma de resistência também, porque estava documentando as vivências no campo nordestino e com possibilidade, inclusive, de oferecer material para quem estivesse preparando guerrilha no campo, guerrilha camponesa. Isso, obviamente, digamos que uma intenção muito vaga e muito pouco concreta. Era alguma coisa que estava à disposição. Foram filmes muito impactantes, não é? E, do ponto de vista antropológico, muito mais importantes do que do ponto de vista político que a gente imaginava. São detalhados sobre como era o artesanato nordestino, desde, enfim, todo tipo de material que era feito, que era criado, que era inventado por essa população anônima, absolutamente anônima, cuja compreensão era muito acurada, não é, do seu meio, e que não estava, enfim, na mídia, obviamente. Eu fiz, em 1969, após participar de uma peça do Tuca, chamada OEA, que era um texto do Roberto Freire, o mesmo Tuca que fez o Morte e Vida Severina, baseado no poema de João Cabral de Melo Neto, e peça essa musicada pelo Chico Buarque de Holanda, músicas lindíssimas, aliás. E eu fui convidado a fazer o documentário de abertura da peça. Depois que a peça terminou, a peça era meia boca, Morte e Vida Severina era realmente deslumbrante, belíssima, muito inovadora no período, mas o OEA já era uma tentativa meio frustrada de discutir a questão da ditadura, em que os que eram O brigavam com os que eram A, daí chamar-se OEA. Quando terminou a temporada, eu apanhei esse material, que era um material de briga, e transformei num filme guerrilha, que era o meu interesse, obviamente um filme anônimo. Eu não assinei esse documentário, que chamava-se, eu botei o nome de Contestação, e era sobre as lutas estudantis no mundo todo, com material que eu colhi nas televisões, porque a peça já tratava das lutas estudantis, que ainda havia ecos, não é? Isso tudo a partir de 1968, sobretudo em Paris, não é? As lutas estudantis que depois se espalharam pelo mundo, nos Estados Unidos, inclusive Berkeley e Nova York, duas cidades, dois locais expoentes das lutas estudantis, e depois, logo depois da proibição do meu filme, eu fui para Berkeley porque eu queria ver a queda do Império Americano, como dizia o Mao Tse Tung, e nunca vi a queda do Império Americano, mas agradeço aos céus terem me dado a possibilidade de viver aquela experiência extraordinária que era a criação de uma contracultura nos Estados Unidos, não é? E Berkeley era o centro dessa contracultura, Berkeley, São Francisco. E então o que aconteceu é que, à medida que eu vivia toda essa resistência política, eu não encontrava espaço para viver o meu amor. Não havia nem debaixo da ditadura e nem debaixo da esquerda, do período da esquerda hegemônica, a possibilidade de ser abertamente homossexual. Eu conheci lésbicas e viados como eu,
que não podiam se assumir perante os seus grupos de esquerda. Eu me lembro quando eu passei pelo Chile viajando para... Eu viajei 6 meses pela América Latina até chegar a Berkeley por terra, raramente por avião e um pedacinho por navio. Eu encontrei uma amiga querida em Santiago, que estava refugiada, e quando eu resolvi contar a ela que eu tinha assumido minha homossexualidade, ela cortou relações comigo. Ficou indignada porque eu estava vivendo uma questão, uma problemática ligada à decadência da burguesia, que era assim que a esquerda entendia no período. Então, vocês podem imaginar como para mim era muito difícil colocar a questão política isoladamente, porque a minha homossexualidade fazia parte dessa questão política, na minha cabeça, indiscutivelmente. Quando o meu filme foi proibido, eu fiz o meu filme em 1971, Orgia ou o Homem que Deu Cria, quase toda a sua totalidade. Alô? Agora, faz o seguinte, deixa esse microfone aqui da hora. Você acha que tudo bem, Murilo? Não vai atrapalhar? Tá, porque se de repente começar a me incomodar, eu passo para o microfone. Bom, então o que houve foi que a censura me obrigou a fazer autocensura. Isso era particularmente cínico e particularmente perverso. Não é? Eu disse, eu não vou cortar meu filme, não tem obscenidade nenhuma, então não vai ser exibido. E aí, com isso, eu vi a minha carreira do cinema acabar, porque eu devia para banco, não é? Eu tinha feito empréstimo, o meu filme era paupérrimo, eu filmei um por um, não tinha como errar, porque aquela era a filmagem, tanto que eu fiz 15 dias de ensaios antes das filmagens, justamente para poupar, não é, o filme, a película. E de tudo isso sobrava uma grande dor. A cada vez que eu ia exibir Orgia, eu tinha crises de choro imensas, porque eu comecei a entrar em depressão. Eu tive que me refugiar em Vila Beatriz, que na época era um descampado, na casa de uma amiga, escondido porque tinha gente que estava atrás de mim para me matar, porque eu devia, né? E o que eu comia era leite com farinha de soja. Quando minha amiga vinha à noite, a gente jantava. Ela me oferecia um jantar. Então, tudo isso, todo esse caldo, obviamente, eu entrei em depressão, não é? Entrei em depressão e decidi que a única saída era ir embora do país em autoexílio. Antes disso, eu comecei, claro, a ter raiva misturada com a dor, a ter raiva alimentada por essa dor. E eu me lembro que, na verdade, eu me lembrei depois da história que eu vou contar para vocês, mas eu escrevi um conto com ódio, muito pornográfico. Eu tinha acabado de sair do armário, o meu namorado foi preso enquanto eu estava fora do país. Eu tinha feito uma viagem para a Alemanha Oriental para apresentar contestação, que não conseguia apresentar, mas eu tinha sido convidado, porque eu tinha trabalhado num filme de um amigo e ele me ofereceu como pagamento a passagem para a Alemanha. Era um festival documental não era Leipzig,
Acho que era Leipzig, sim. Era o Festival de Leipzig. E aí, quando eu voltei, meu namorado tinha saído da cadeia tuberculoso, de tanto apanhar, porque liam as minhas cartas para ele, e ele era zombado, humilhado e apanhava. E ele veio com um pacote de cartas, obviamente muito traumatizado, e disse: se você me devolver a minha blusa que eu emprestei para você, eu te devolvo as suas cartas. Eu disse: você enfia as minhas cartas onde você quiser e toma aqui a tua blusa. Hoje eu me arrependo um pouco, porque eu gostaria de ter aquelas cartas, porque foi a minha saída do armário internacional. Eu fui muito feliz nessa viagem, muito alegre, muito feliz. Mas, enfim, então só para vocês terem ideia como isso foi curtindo, e eu reescrevi um conto chamado Latin Lovers, em que dois caras trepam sem parar por todo o canto em São Paulo, são páginas e páginas fudendo, se chupando, com descrições muito vivas. No final eles já estão quase exauridos, são pegos por policiais que os levam para a delegacia. Lá eles são espancados, jogam gasolina, tocam fogo nesses dois caras, e o cara que faz isso, um soldado, logo depois dessa cena, ainda sentindo o cheiro da carne queimada, ele sai correndo para o escritório do seu superior e, sem bater continência, diz: quero dar meu cu, excelência. E termina o conto assim. Então, essa era a minha... juntava as duas coisas, não é? Porque as duas coisas, no meu entender, eram revolucionárias. A luta contra a ditadura e a minha literatura, inclusive a minha literatura de resistência contra a homofobia e contra aquilo que depois passou a se chamar heteronormatividade. Eu publiquei, depois que eu voltei do meu autoexílio, 3 anos depois, entre Estados Unidos, na verdade, Califórnia, ou seja, Berkeley, e México, Ciudad de México, eu voltei e já estava quase pronto meu primeiro livro, Testamento de Jonatas, deixado a Davi. Desculpe, Daura, como é que estão as horas, hein? Eu estou exacerbando. 19h38. Faltam menos de 1 hora. Ok. Eu vou tentar não ler esse conto. No Testamento de Jonatas, deixado a Davi, que não vai ser projetado, eu trouxe o exemplar do período, que é este aqui, porque depois o editor mudou a capa, mudou o nome, sem me consultar, e botou um outro nome, que de outro conto, porque disse que esse título aqui estava sendo, levando as pessoas a acharem que era religioso, tudo bem, mas não ia vender por conta dessa diferença. E aí eu escrevi um bocado. Eu estava no México quando eu fiz as pazes com a literatura, eu tinha rompido com a literatura nos meus 19 anos. Essa história eu não vou contar. Se vocês quiserem, o motivo da ruptura está no meu livro Pai Pai. Exato, você já viu isso lá? Já, né? Então, é muito engraçado, mas, enfim, eu achei que a literatura era uma merda, porque ela era mentirosa, e eu queria ser verdadeiro com a minha literatura. Não é? Eu estava começando a enfrentar o problema com meu pai, emocionalmente muito agitado, saí do seminário logo em seguida, mas, enfim. Então, no México, sem me dar conta, eu reatei as relações com a literatura. Um belo de um dia que eu escrevi um conto sobre como eu saí do armário. Se chama Cruel Revelação. E a reação que houve na minha família. E a partir daí, desembuchou tudo e eu passei a fazer aquilo que eu fiz até os 19 anos, porque aos 19 anos eu me voltei para o cinema, não é? E comecei a privilegiar o cinema. Então, eu aqui tenho muitos contos que têm a ver tematicamente com a ditadura e indiretamente e também uma relação de crítica à ditadura ou uma reação de inconformidade com os parâmetros da ditadura, não é? Eu tenho vários aqui. A Pátria Amada, que eu conto, é um conto sobre uma
epidemia no Brasil, que na verdade aconteceu, eu não me lembro se era coqueluche, o quê, e os donos do poder, os ditadores, impediram que a notícia se espalhasse. Enfim, eu aproveitei essa circunstância, fiz esse conto. Tenho conto de colegas meus que não aguentaram o tranco e se mataram, se jogaram do alto do prédio. Tenho conto de um cara que é contratado para matar um ditador, que se chama O Matador Atira. Enfim, reminiscências da diáspora, que é parte da minha viagem pela América Latina, e os meus encontros homossexuais, inclusive, os lindos encontros que eu tive com pessoas na América Latina. E tem algumas coisas bem engraçadas que, novamente, a minha raiva aflora e eu resolvo comprar a briga em grande estilo. Então tem um conto aqui chamado O Conto para Fadas. Ele não é muito curtinho, ele é um pouco longo, e aí eu pedi a assessoria da Daura, que é o meu relógio, para saber se eu podia ler inteiro. Não vai dar para ler inteiro, mas eu vou ler a parte final, para vocês terem ideia de como estava a minha cabeça no período com relação à questão da autoridade, não é? Já no meu filme Contestação, eu usei uma frase supostamente do Mao Tse Tung. Eu duvido que fosse do Mao Tse Tung. É preciso atrever-se a pensar, agir, ser temerário e não intimidar-se com os grandes nomes nem as autoridades. Essa frase em várias línguas, inclusive no russo, não é, que vão aparecendo, vai se complementando à medida que o filme é interrompido de repente, e aparece a continuação da frase, e no final aparece em várias línguas, não é? Desde o espanhol, além do português, até o russo, que um grande tradutor brasileiro traduziu para mim, o Boris Schneiderman. E aí, este conto, eu estava nessa linha de reação à autoridade. É a história de uma velhinha, ele se chama Conto para Fadas, não é conto de fadas, é conto para fadas, lamentando a ausência do Oswald de Andrade. Porque na época eu estava muito, antes de ir embora, eu estava muito na vibe do Oswald de Andrade, aquela coisa escrachada. O meu grupo, a minha geração de cinema, o cinema marginal, tinha o escracho como uma referência importantíssima. Rogério Sganzella, que era do grupo, ele costumava dizer, quando a gente não pode fazer mais nada, a gente esculhamba, a gente escracha. Então era a geração do escracho, por isso a presença lá na Boca do Lixo e no cinema da Boca do Lixo era importante para a gente. Eu era considerado um louco na Boca do Lixo, achava um saco a Boca do Lixo, aquele bando de machão nojento, insuportável, eu não tinha nada a ver com aquilo, mas era onde se fazia cinema em São Paulo, e onde nós aprendemos a fazer cinema, e aquele tipo de cinema que era cinema de guerrilha. Ou seja, você filmava tudo o mais barato possível, porque sabíamos que estávamos num país onde cinema era alguma coisa complicada, extremamente complicada do ponto de vista de produção. Enfim, então eu cultivava Oswald e fiz esse conto mais ou menos na vibe do Oswald de Andrade. É a história de uma velhinha. Eu tenho vários contos, acho que tem pelo menos 2 inéditos, um até que foi filmado nos Estados Unidos num curta-metragem, e aqui é o primeiro da série. É uma velhinha que começa no útero da mãe, a mãe dizendo para ela ser boazinha, e ela quer se rebelar, a mãe a convence a obedecer, e ela acaba obedecendo, ela nasce, quer chorar muito, a mãe não deixa, diz que é preciso ser boazinha, e ela, aos poucos, ela aprende a ser boazinha, ela se casa muito boazinha, tem filhos muito boazinha, aquele bando de filhos, e um belo de um dia bate uma... hoje nós chamaríamos de depressão, mas na verdade ela sente que tudo é muito chato, ela está entediada e ela não consegue reagir ao tédio, não quer mais cozinhar, não quer mais lavar roupa, ela é enfiada num hospício pela família, não é? E lá ela passa o resto da sua vida, e no começo, logo que ela nasce, aparece um anjo, todo esculhambado, com roupa de carnaval, aquelas asas de papel crepom, e o anjo conversa com ela, e ela diz, ela pequenininha, ela diz, nossa, que anjo mais chato que me deram, que coisa mais desagradável. Ela não se dá bem com o seu anjo. Quando ela está no hospício, velhinha, está prestes a morrer, o anjo reaparece. E é aí que eu vou entrar, então, a ler para vocês. O anjo
Certa manhã, afinal, começou a morrer, como sempre acontece com todo mundo. Olhava de olho bem aberto, só um pouquinho assustada, espiando o choro estúpido de todos ao seu redor, todos com medo da morte de cada um, coisa inteiramente prevista e, portanto, muito pouco dramática. É interessante a morte, principalmente porque acaba com a chatice de tudo, pensou ela sem perturbação, com o olho movendo-se lento de um lado para outro. Então viu o anjo. O anjo apareceu-lhe. Um choque de delícias, na verdade, inconfessável, porque o anjo, nesse período todo de ausência, aprendera a cuidar-se, aprendera um montão de coisas pelo jeito e remoçara. Oi, você parece que é meu anjo da guarda? Não, faz tanto tempo que não aparecia, agora, como o senhor vê, estou prontinha para a minha hora. O anjo se pôs furioso repentinamente, que a velha levou até um susto. Olha bem, velhinha, até pedi demissão de você, viu? Cansei de te chamar a atenção, caralho, e você nem me dava bola, pois cansei de ser teu anjo também, tá entendendo? Nossa, então quem te mandou aqui, anjinho? Isso não interessa mais, sua velha bunda mole. Ai, anjo, não me fala essas coisas, não. Respeita pelo menos a hora da minha morte. Ah, é? Olha, eu já estou de saco cheio de você, sabe? Faça-me o favor. Ô velha, você ouviu a palavra morte a vida inteira, ouviu tanto que acabou vivendo como sempre como morta. Puta que pariu. Nossa, você acha mesmo, anjinho? Acho mesmo. Você já teve alguma alegria nessa merda da tua vida? Nunca, aposto. Já fez alguma coisa que gostasse de fazer, mesmo que fosse contra a vontade de todos? Não, sempre fui uma mulher boa, graças a Deus. Boa? E que te adiantou? Está aí morrendo de tédio, graças a Deus, né? Nisso o senhor tem razão. Olha aqui, velhinha, vê se me entende. Aproveita e pensa depressa numa alegria que você possa ter, só tua. Antes que a morte te leve para o paraíso das cabras, pensa e faz ela. Assim você pode dizer que viveu. Pensa. Ai, não carece pensar tanto. Tive uma vontade a vida inteira. Ah, então me diz logo o que é. Logo, diz logo, vai. Não posso. Me dá vergonha, sabe, anjinho? Ah, sua tonta. Está aí morrendo e tem vergonha. De quê? Pois se você vai morrer mesmo, anda, é tua última oportunidade de realizar seu primeiro desejo em vida. Diz logo, santo Deus. Sempre tive vontade de peidar alto, seu anjo. Não precisou muita insistência. Ela disse e fez. Soltou o primeiro peido público de sua vida. De tanto tempo guardado, quase nem o anjo aguentou o cheiro. O povo saiu correndo da sala, gritando que o cadáver já estava explodindo de podre. Passado o pequeno enjoo, o anjo voltou radiante. Porra, o melhor peido que já senti em toda a eternidade. Nem todos os meus juntos ganhariam do teu. Uma verdadeira maravilha, velhinha. Depois começou a falar. Coisas que desde aquela vez no útero estou guardando, sacou? Mas eu também era muito bobo naquele tempo. Olha, presta atenção. Todos não existe, velhinha. Todos é uma expressão inventada e imposta pelos mais fortes, pelos que estão por cima. Porque a vontade de todos é, na verdade, a vontade deles, nunca a nossa. Me entende? E a velhinha ouvindo enquanto peidava. Tudo que lhe disseram que era certo está errado. O contrário de tudo é o certo de tudo, isso sim. Os perfumes, pense bem, são insuportavelmente fedidos diante do cheirinho especial do teu peido, não é mesmo? Os governos, então, são a desordem estabelecida à custa de leis proibitivas, de cadeias ameaçadoras e de torturas. Sim, senhora. Os machões são aqueles que têm mais vontade de dar o cu e então comem as mulheres por medo. Assim, desconfie de tudo. Antes de dizer sim, pense com a tua cabeça, velhinha. E a velhinha lá, talvez ouvindo, mas pum-pum, sem parar. O amor, por exemplo. Teus amigos diziam que te amavam, tua família também, e dizem que Deus também, não é? E o que aconteceu? Só te fizeram chantagem a vida inteira com essa de te amar. Te amavam para que você fosse como eles queriam, e assim te mantiveram numa prisão, porque para amar,
para amar eles, você tinha que fazer sempre a vontade deles, percebe? E daí, neca de você mesma e de teus peidos deliciosos, divinos. Não é mesmo, velhinha gostosa? Falei, não? O anjo falou mais, falou. Tudo o que precisava para desabafar. E a velhinha só ali, peidando sempre. Anjinho, tá tão gostoso que acho que vou voar ao paraíso de delícias que ela, enfim, conquistara. Isso é resultado da raiva de estar vivendo numa ditadura e sofrendo muito, inclusive, por não conseguir amar do meu modo. Em 1997, eu publiquei meu segundo livro de contos e aí eu introduzi uma série de contos. E este trecho da hora, pelo amor de Deus, é muito importante. Eu vou precisar ler uns trechinhos aqui dos contos. Eu escrevi contos, ele foi publicado em 97, alguns contos já depois da ditadura supostamente terminada, porque ela não terminou até hoje, como vocês sabem, não é? Agora ela está lá sendo promovida nos Estados Unidos. E nós, eu coloquei alguns contos que também foram escritos no período da ditadura e só publicados neste segundo livro, porque eu publiquei Testamento de Jonatas deixado a Davi, logo depois de chegar de volta ao Brasil. O livro se chama Troços e Destroços, é de 1997. E aqui, além dos livros, dos contos com temática politicamente ou classicamente políticas, eu comecei a... depois que voltei do Brasil, eu tinha a impressão de que eu tinha saído do buraco e voltado para o abismo. Eu tinha saído e quando eu voltei, 3 anos depois, o Brasil estava ainda pior. Apesar da presença dos desicroquetes e dos secos e molhados, que já eram começo de resistência braba, para ninguém brincar em serviço. Não é? E aí eu comecei a escrever e aos poucos, além dos relatos, como eu disse, tipicamente ou classicamente políticos, por exemplo, o conto chamado No Princípio Cusco, em que eu relato uma experiência minha viajando pelo Brasil, quando cheguei no Peru e fui para Cusco, não tinha dinheiro para ir para Machu Picchu, então eu fui até um morro, numa cidade vizinha a Cusco, onde havia um observatório inca, ruínas, e eu queria conhecer pelo menos uma ruína, e lá eu resolvi dar a volta. Os incas e os seus descendentes até hoje preparam muito bem as montanhas para não haver desabamento e fazem uma espécie de barragem que dava para você caminhar. E foi o que eu fiz. Eu resolvi caminhar para ver a paisagem do Peru, que era uma coisa deslumbrante lá embaixo, não é? Toda dourada com plantação de trigo. E nesse momento caiu a ficha, eu descobri que eu tinha ido para Cusco para me matar. E eu tive que me confrontar com a minha morte nesse momento. Eu disse, me atiro ou não me atiro agora? E aí eu decidi que eu devia continuar minha viagem e enfrentar. E desci aquela montanha correndo, berrando, cantando Caetano Veloso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu me lembro que eu cruzei com alguns indígenas e eles estavam boquiabertos diante daquele louco falando uma língua esquisita. Então, esse é um conto que está diretamente ligado à minha experiência política, mas havia alguns outros que trabalhavam uma questão que começou a aparecer aqui e que é um dos pontos que eu gostaria de enfatizar para mostrar como é que a ditadura foi bater na linguagem, foi bater na minha maneira de me expressar e de articular a minha expressão literária. Tem um conto que eu escrevi chamado Corpo Místico, que eu vou... eu que tenho que... Murilo, você está aí ainda? Vamos projetar o primeiro, o número 1, viu? Eu escrevi uma história que estava acontecendo comigo, que era a história de um cara
que era o que eu fazia, para entender o que estava acontecendo no Brasil, eu lia sofregamente os jornais. Não precisa ler agora não, que eu vou ler, já já com vocês. Eu recortava sofregamente os jornais e fui colecionando o noticiário para entender o que estava acontecendo. E eu fui criando pastas e pastas. E escrevi este conto a partir daquele monte de recortes, que é a história de um homem que coleciona recortes para poder entender o seu país, não é? Só que, a par isso, ele vai percebendo que o seu corpo está se rebelando. Ele não tem mais controle sobre o seu corpo. Um braço quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, a perna se tropeça na outra porque ela não tem uma direção. Então, o que estava acontecendo ali é que a ditadura, com toda a sua perspectiva de poder centralizado, ela me inspirou a trabalhar a perda de poder. Como é que eu estava entendendo a minha perda de poder, que seria passível de atingir meu próprio corpo, não é? Então, eu vou ler esse trechinho para vocês. Eu peguei só o começo, deixa eu ver, eu acho que continua um pouquinho só. Só para vocês terem ideia, corpo místico, disposto a resolver o enigma pátrio, o senhor JC decidiu trancar-se em casa para fabricar bombas incendiárias artesanais. Mas logo que o preço da gasolina subiu, ele deixou de lado seu projeto revolucionário. E nunca mais quis sair à rua. Para não morrer de tédio, lia vorazmente os jornais a tal ponto que não conseguia fazer suas necessidades matinais sem antes saber as notícias. Daí, enveredou por um passatempo que se tornou sua ocupação maior. Recortava as notícias mais impressionantes e as colecionava em pastas que foram se multiplicando rechonchudas de tragédias nos 2 anos em que permaneceu trancado na casa. Às tais pastas, o senhor JC deu o singelo nome de Minhas Memórias Nacionais. 1. Agora é uma espécie de diário dele. Hoje acordei com a incômoda sensação de estar vivendo, quero dizer, algo assim como uma sensação muito incômoda, quero dizer, lá dentro de mim um comunicado militar anunciava o suicídio do jornalista preso. Era como se eu me sentisse 2 vezes ao mesmo tempo, casado, pai de 3 filhos, com 8 bananas de dinamite na cintura. Bum! Algo estranho. Ou seja, eu me sentia de maneiras simultaneamente diferentes, porque ele se mexia em mim, esse algo. Ou talvez fosse eu me mexendo nele, um outro mim que nunca demonstrara agressividade, aposentado, 63 anos, e matou toda a família antes de se atirar do prédio. Engraçado. Era como se algo fosse mais eu, dentro de mim, mas nem sempre, pois muitas vezes os operários perdiam a calma com o atraso dos trens. Ontem, nova depredação. Desfechou vários tiros contra a multidão. Como eu disse, uma coisa incômoda e indefinível. 13 marcas de macarrão contaminadas, 5 meses de seca na região, pouca água. Durante o banho, notei que havia algo errado com os dedos dos meus pés. Pés grandes, então o porteiro barrou, eram negros. E aquela água pegando fogo na sarjeta. Eu não sabia por quê. Examinei atentamente e vi que meus pés se moviam de modo imperceptível. Caminhando, como quem dá um simples passeio, assim o famoso bandido fugiu. Com a seguinte diferença. Murilo, você passa depois, viu? Você continua. Com a seguinte diferença. Eu não tinha noção de que os movimentos dos meus pés eram meus. Estavam lá, parte do meu corpo, mas firma prendia os seus operários e trocava emprego por votos. Eram mesmo meus? Eu simplesmente não tinha consciência de que os meus pés se moviam. Apesar de serem parte de mim, eu não os comandava, surrados na cadeia particular e depois atirados na rua. Primeiro, achei que tinha contraído alguma doença rara, com a prostituição infantil que se alastra no centro da cidade. Então ela tira a sensibilidade dos membros. Passei horas me apalpando. Pergunta-se, o que estaria acontecendo à nação? Levantei hipóteses. Ou voltou para se vingar, 7 mortos. Ou o investigador da polícia confundiu o industriário com um ladrão. Só na madrugada seguinte é que me dei conta de algo espantoso. Estava assaltando o próprio banco que protegia. Como se meus pés não fossem mais parte de mim. Havia outros motivos para o suicídio dos índios. Outros seres, quero dizer, os meus pés, caminhando irreversivelmente para o nível de potência. Ninguém segura este país, dizia o ministro.
Quarto, acorde estranhíssimo. Com certeza, não sou mais dono do meu corpo. Quero dizer, me sinto absolutamente não sou, desde que foram presos e apanharam. Se há loucura, certamente não é na minha cabeça, cujo comando não pretendo abandonar. Mesmo que a comida dos nossos restaurantes tenha se tornado perigosíssima, o secretário de segurança manda dizer que não tem nenhuma responsabilidade. Mas quando os olhos também começam a se rebelar, então não há outro recurso senão admitir. Os mendigos estão sendo exportados. É verdade, não mais dono do meu corpo, não sou mais eu como antes. Então quem é esse que sou? Eles, que são as partes alheias do meu eu, somos um desastre. E a cidade está no limite da catástrofe. Ar irrespirável, montes de espuma de detergente nos seus rios. Não sei para onde ir. Imagine se alguém dividido entre caminhar para trás com uma perna, para o lado com a outra, os cabelos em pé ou enrolados, cada fio a seu gosto, as orelhas como dois leques abanando. São 203 pessoas desabrigadas por causa do incêndio na favela. E agora? Agora meus olhos se reviram como se agonizassem, fechando e abrindo sem motivo, sem sintonia, forçando saída para fora das órbitas, transbordando como enxurrada, que matou várias crianças nas últimas enchentes. Esse que um dia pensou me controlar, pode em sã consciência ser chamado de alguém? 6. Só atentados. Era o que eu mais temia, apesar de intuir que se tornaram inevitáveis. Meus braços, agora são eles que começaram a se revoltar. Eu quis abrir a porta e meus braços não obedeceram. Roubaram a ambulância e fugiram com o dinheiro do assalto. Mas enquanto há trégua nesta loucura, escrevo rápido. Cresce meu pânico. Ainda há escravidão, diz o operário fugido. Mas quem realmente estaria em pânico? Eu ou algo interpretando o papel do eu dentro de mim? Onde anda a autoridade? Clama todo o país. Onde está aquele que eu sou? Ou que de algum modo eu deveria ser? Mas quem ao menos devo ser? Um rio cada vez mais podre, dizem os técnicos, sem solução imediata à vista. 7. Esses 3 pontinhos são as continuações. Eu estou pegando alguns trechos, tá? Nunca foi tão difícil escrever. Jornal proibido de circular. Ups! Lutei quase um dia inteiro para que minhas mãos, braços e olhos se curvassem à gigantesca tarefa de se organizar e assim permitir, que eu rabiscasse uma citação na página em branco. No alto da página, uma receita de bolo preenchendo o espaço da manchete censurada. Foi exatamente o que aconteceu. Em meio à desgraça, há uma rara alegria. Encontrei a epígrafe perfeita para minhas memórias. Minhas? Certamente não dos meus braços, orelhas, pés, olhos, rebeldes de mim, que não parecem aceitar, a história. É só mais uma das dezenas de tribos extintas na história do Brasil. Aliás, não sei qual dos eu sente, minha história. Se não sei quem sou, sei vagamente que tenho memórias de alguém parecido com o meu, eu. Que as massas sejam os olhos da polícia, diz o secretário. E foi para elas que descobri essa frase que, lhes dá significado. Não importa que sejam memórias minhas ou deles. Emprestei a frase de um escritor deserdado que li, já não lembro em que jornal. Para evitar que a violência seja incontrolável, na primeira folha do meu primeiro volume de recortes, é possível de agora em diante, ler. A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Porque, nós facilmente esquecemos tudo. O que foi a Revolução Francesa? O período de Neandertal? Ou o inferno? Mas a Secretaria da Segurança afirma que não houve bombas. O incêndio no reservatório de petróleo deu um tom de apocalipse à região. Em cadeia nacional, o presidente assegura, para que finalmente nos tornemos uma nação moderna, é inevitável passar por momentos traumáticos como este. Sim, quem passava pelas imediações ouvia os gritos lancinantes vindos do interior daquele local, conforme a reportagem apurou junto aos vizinhos. Na semana passada, policiais arrombaram a porta. A casa lembrava um campo de guerra, com móveis quebrados, comida podre e cheiro nauseabundo. A única coisa viva, a julgar pelos vagidos que às vezes emitia, era uma bola de carne aparentemente humana, com a forma de um nó inextricável. Chamado ao local para exorcizar o pequeno monstro, o vigário se maravilhou, pois naquele ser estranho tudo se encontrava tão perfeitamente integrado quanto o mistério da Santíssima Trindade. O velho padre abençoou o prodígio, dizendo tratar-se de um corpo místico. Passaram a circular boatos de que o santo nó faz milagres. Populares já começam a aglomerar-se diante da casa. A polícia prevê confusão. É aí que termina.
E aí eu vou ler mais um trechinho pequenininho para complementar um pouco essa ideia. Vocês puderam perceber como não apenas o corpo dele, mas a própria memória vai se confundindo com aquilo que ele está lendo e que ele está tentando guardar para não esquecer dos seus dias dolorosos. Assim como eu não queria esquecer. Eu sou um grande partidário de abraçar a nossa dor. A nossa dor é nossa. Nós não temos que chutar a nossa dor, não. Ela nos ensina muita coisa, inclusive a possibilidade de sermos mais felizes. O outro, que está nesse mesmo livro, se chama Cavalgada das Bruxas, é um pouco diferente, mas percorre esse mesmo recurso dos atropelos linguísticos, não é? E aqui é mais ainda quando a própria sintaxe se arrebenta, não é? Em meio às tentativas do personagem, do protagonista, se defender contra um monstro que ele não consegue ver direito, que novamente é o fantasma da ditadura, não é? O conto é muito engraçado. Havia uma amiga minha, professora da USP, professora de grego clássico da USP, que amava esse conto, e eu, como era um escritor iniciante, eu guardei aquele amor dela como uma preciosidade, porque para mim era uma garantia de que eu não era uma merda como escritor, para aquela mulher amar esse meu conto. Enfim, chama-se Cavalgada das Bruxas. Vamos ler um trechinho, porque ele está tudo, vocês vão ver, pelo trechinho, temperado com uma extrema ironia ao falar do monstro, não é, que era uma referência à ditadura. Chama-se, então, Cavalgada das Bruxas. A primeira vez que bateu Haroldo à minha porta, não fiquei menos furioso por ser a primeira. Que Haroldo? Acho que já passava da meia-noite e eu tinha trabalho urgente logo de manhã. Ouvi seus roncos, ainda sem certeza de que era ele. Por que tanta luz? Pensei muito antes de me levantar e atender. Nada de óbvio. Pensei se não seria algum gato enorme, pois pelo ronco, ou uma gralha extraviada. Das montanhas, só podia. Aí sorri pensando, sorry, que era um susto que Marcelo me pregava, mas é verdade que o Marcelo já tinha morrido há 6 anos, então não sei por que justamente o Marcelo iria. Não consegui dormir mais. Os roncos cresciam e parece que até raspavam na porta. Fui ficando furioso de verdade. Frutificar no leito, não. É que eu já andava meio nervoso. Levantei e num pulo abri a porta, gritando qualquer xingo. Pau Brasil! E então lá estava o Haroldo. Cabecinha chata, as 2 mãos arrastando no chão, o rabo que parecia mais comprido do que era. Sempre me pareceu mais comprido. E aquele peito peludo que não me agradava. Peito é maneira de dizer, nunca duvidei disso. O Haroldo não tinha peito nem nada. Bosta. Apenas uma bola ligando o rabo com as maçanetas compridas, maçãs, e aqueles pés abomináveis, porcos mesmo, gosmentos. Hoje até fico com pena do coitado. Levou um susto, mas eu não estava para conversa fiada. Bom, coitado, mas a verdade é, ele começou a fazer pirraça comigo. Aquele jogo sujo de me enlouquecer, caso eu não fosse outro forte. Abri a janela então. A paisagem do Brasil, esse já é o final. A paisagem do Brasil me contemplava licenciosamente. Essa pindorama. Compreendi que era mais do que eu poderia supor. Inquisitorial. Ai, dor. Recuei incontinente para me preparar melhor e melhor antes que chegue o senhor visitador de todos os tempos a esta paisagem familiar. Me preparo até devorar aquilo que me aprisiona na geografia em qualquer época aqui conhecida. Foi com efeito que pensei. Desvendar, devorar, dor, rever, decifrar. É o que continuo pensando, com essa paisagem perfeitamente maléfica diante de mim. Grão visor do Brasil, pau do Brasil obsceno de pendurado, indecência e mal, dicção e tropical. Nessa época eu estava escrevendo, já preparando a escritura Em Nome do Brasil, o Devastos do Paraíso, e estava estudando as visitações do Santo Ofício ao Brasil, daí a menção final, que é realmente a Inquisição no Brasil. Taura, eu tenho 15 minutos? Bom, então eu vou pular tudo que vem aqui e vou para o último livro que eu publiquei, que se chama Os 7 Estágios da Agonia. Foi a partir
de uma ideia que circulava muito em 1979, de uma estudiosa chamada Elisabeth Kübler-Ross, que estudou os vários estágios da agonia. E eu estudei um bocado essa autora e resolvi articular 7 estágios. Então, é a história de um empresário da área de perfumaria, que depois vai aparecer no meu romance Rei do Cheiro, lá em 2009. Né? Esse empresário volta em outras circunstâncias, mas já vem o meu fascínio pelo significado de criar um perfume no meio da merda, não é, geral em que estávamos vivendo. E ele é sequestrado por 2 operários, que não percebem que estão apaixonados. Na verdade, a outra inspiração para esse conto foi uma entrevista que o Lula, o nosso querido presidente, então líder operário, deu uma entrevista para o Lampião e lá diz que não tem homossexualidade na classe operária. Claro, fazendo eco ao que a esquerda pensava no período. E muitas bichas do ABC mandaram cópia xerox de RG, dizendo, olha, eu sou bicha, avisa o Lula. E nós publicamos. Então foi muito, muito engraçado. Eu disse, eu também vou colaborar nessa coisa para mostrar, não é? E apanhei esses 2, criei esses 2 operários. Eles se refugiam num buraco que não é explicado como esse buraco é feito. E, ao sequestrar o patrão, um deles, que não sabe atirar direito, está com uma Mauser, ele dá um tiro sem querer na perna do patrão e a perna do patrão está apodrecendo nesse local do sequestro, em que eles estão esperando serem pagos. O sonho deles é comprar um jatinho e ir embora do país juntos. Então, o que acontece com os 7 estágios da agonia? Eu começo, em 1979, a trabalhar uma outra questão importantíssima para mim, a pornografia poética, que depois, logo depois, eu fui realmente articular de maneira definitiva nesse livro Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, de 1984, que felizmente, para minha felicidade, depois de esperar tanto, foi publicado em 2ª edição em 2022, com essa capa linda e uma matéria, sai inclusive com uma introdução, e uma matéria que eu escrevi no suplemento Folhetim da Folha de São Paulo, porque, para variar, mais um livro meu foi publicado e mal teve ressonância na mídia. Eu tinha uma bolsa na Alemanha durante 9 meses. Depois que eu voltei, eu constatei que o meu livro estava intocado, não se falava absolutamente como se ele não existisse. E aí eu cheguei para uma amiga minha que dirigia, uma feminista que dirigia o folhetim, e disse, você pode publicar uma crítica apócrifa minha, como se fosse um crítico, porque se não tem crítico nesse país para falar da minha obra, eu vou criar um. Ela não só topou, como convidou vários outros escritores para escreverem críticas apócrifas. Mas a minha era a única série, Inácio de Loyola, Caio Fernando Abreu, enfim, vários escritores conhecidos do período. Mas eu fiz uma coisa muito séria, realmente uma crítica, uma abordagem, uma análise do meu livro. Porque o que significava Vagas Notícias, que é o grande livro em que o grande livro para mim, claro, em que eu articulei toda essa ideia da pornografia poética. Quem já leu ou vai ler o meu livro, meu irmão, eu mesmo, vai saber como é que foi a produção de Vagas Notícias de Melinha Marchiotti e o que eu tenho a dizer e a pensar da relação entre erotismo e pornografia poética, em que eu digo que o erotismo me parece estar sempre fazendo uma autocensura com o pé no breque para não exacerbar. E o meu projeto aqui é exacerbar poeticamente em cima dos nossos corpos, que não são pornográficos. Felizmente, pode ser pornográfico para quem faz parte do padrão, não é, consagrado. Mas, enfim, então, neste livro, eu começo a fazer as primeiras experimentações de pornografia poética, nos 7 estágios da agonia, que foi a minha primeira obra de ficção mais longa, publicado em 1979. Sabe quando ele foi publicado? Não, desculpe, foi escrito, escrito em 1979. Era para ser publicado no jornal Lampião, uma novela, ou seja, um romance curto,
Meu, do Aguinaldo Silva, e outro do Darcy Penteado, que éramos os 3 escritores do Lampião. Mas a editora Esquina e o Lampião acabaram em seguida, e essas obras, não sei se saíram, mas não pelo Lampião. E a minha ficou inédita até 2024. Nenhuma editora topou editar. Eu me lembro que uma delas, e aí eu desisti de vez, me disse, você tem alguma obra sua lá que eu vou criar uma coleção nova de livros experimentais de autores malditos? Falei, parece que ele está pedindo, criando o selo para mim, a coleção para mim, porque é a cara do meu livro. Pois foi rejeitado, o meu livro. Claro, não me era explicado por quê, mas primeiro havia um alto nível de experimentação, era aí que eclodiu de vez a minha raiva. Eu vou chutar a porta dos padrões literários que estão me rejeitando, porque eu sou um desviante e não vou abrir mão. Né? E aí também eu me considerei um escritor de fato, porque eu resolvi trabalhar todo o horizonte da minha literatura e fazer de conta que eu estava entrando aos chutes onde eu quisesse para criar minha literatura. O entrar ao chute significava, eu vou fazer assim porque eu acho importante em relação ao meu projeto fazer assim. Se alguém não gostar, se a crítica convencional e canônica não gostar, problema dela, mas eu vou escrever. Existem muitos escritores e escritoras, não é, na história, que estiveram contra o seu tempo. Aliás, é a nossa função profética. É revelar ao nosso tempo aquilo que ele não quer ver, apesar do nosso tempo nos apagar e não querer nos ouvir. Então, eu escrevi esse livro com esses 2 polos, não é? A experimentação temática, que era essa história, e a experimentação da articulação poética do livro, não é? Da articulação do texto do livro. E vocês vão ver, então, pelos trechinhos que eu vou ler, que eu arrebentei a estrutura, eu quebrava a estrutura. Ele já se adiantou. Vamos ler? Aí vocês vão perceber os desvios todos a que eu me propus. Eu não tinha regras, eu ia criar as regras da minha literatura, não é? Então, de repente, um trecho é invadido por outro trecho, é o começo, e aí ele foi escrito para ser uma ópera, uma pequena ópera contemporânea. Então, os títulos se referenciam todos à dramaturgia musical, não é? A dramaturgia operística. E, frequentemente, dentro dos próprios capítulos, existem duetos, árias, não é? Intituladas assim. O começo, então. Narrador, isso está escrito, não fui eu quem escrevi. Vocês vão ver que o autor, inclusive, se imiscui aqui, coisa que eu fui fazer depois em Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, em que eu meti no meio do meu romance os meus diários de feitura do romance, que passaram a fazer parte do romance. Por exemplo, quando eu não tinha dinheiro para escrever, eu ia ao supermercado e ficava com uma listinha para somar, para ver quanto que eu podia comprar, e isso consta no meu diário que eu coloquei no romance, por exemplo. Então, vamos aqui. Naqueles dias, os jornais noticiaram vagamente a existência de um sequestro que terminou cheio de mistério por entre explicações pouco convincentes, quando não contraditórias. 2 jovens operários teriam sequestrado o patrão e exigiam como resgate uma enorme quantia em dinheiro, além de um jatinho que os levasse para fora do país. Abertura traumática. É continuação, o trecho é a continuação de algo que já vem antes. Cala essa boca, porra! Cala a boca nada. E quer saber de uma coisa? Vocês são o mesmo em qualquer parte. Uma multidão de vagabundos chupando o sangue do patrão. E se não fosse eu com as minhas fábricas, hein? Me diz, eu com os meus perfumes. Pó! Cada perfume leva um mínimo de 10 matérias-primas na sua composição. Às vezes pode chegar até a 100, 120. No total, existem mais de 20 mil matérias-primas a serem combinadas para a fabricação dos perfumes. Mas praticamente já não se utilizam matérias-primas naturais. Tudo é sintético, inclusive por causa do custo. A essência de rosa da Bulgária, por exemplo, custa $70 mil o quilo. Com a produção sintética em larga escala, podem-se criar, inclusive, condições ideais quanto à temperatura, luz, umidade
qualidade. Fatores esses que neutralizam os riscos inevitáveis de uma essência natural. As essências são fornecidas para as mais diversas fábricas do ramo da perfumaria, cujos nomes são mantidos em segredo. Linha de produtos perfumados, aspas, colônias, inclusive para limpeza de pele, cremes, shampoos, desodorantes, líquidos bastão aerossol, sabonetes, detergentes, líquidos em pó, produtos de beleza, amaciantes de roupa, sandálias de plástico com cheiro de couro ou tutti-frutti. E se não fosse eu com minhas fábricas, hein? Me diz, eu com meus perfumes, vocês morriam todos de fome, cambada de esfomeados. Dr. Emílio Lopes, que é o nome do patrão. Ninguém vai me achar. Helena sempre foi muito mesquinha, não vai querer desembolsar tanto dinheiro. Filhos dependendo do dinheiro de pai rico, meu suor então, mas eu vou morrer, sabe lá o que é isso? Desaparecer por causa dessa desgraça toda, despencando em minha, morrer sozinho, tudo nas minhas costas? Não. E a polícia deste país, onde está a polícia? Sempre achei isso, desorganizada. Se fossem realmente eficientes, teriam me achado há muito tempo, porque esses dois são bandidos principiantes de baixa categoria. Dava-lhes uma lição. Corta. Quinto capítulo, intermédio, breve masquerade. Cássio, sua cabeça encostada no meu ombro. Está chorando essa criança, soluçando de desconsolo. Eu abraço meu amigo que despencou de muito alto, lágrimas que molham meu peito, as lágrimas muito quentes. Aperto sua cabeça no meu peito, aliso os cabelos do meu amigo criança. Como eu gosto de abraçar o meu amigo. Ele cabe inteiro no meu abraço. Tropeçou e viu que era tudo um sonho. Por isso está soluçando. Dou meu peito inteiro para o meu amigo chorar. Claro, mais de 6.000 metros de queda, ou 11.000, direto para este buraco. Vou cuidar do meu amigo. Sei que ele precisa do meu consolo. Estou abraçando o mais que posso o corpo do meu amigo que sacode de tristeza. Eu também estou assim, mas nem por isso. Toma. Peito inteiro e ombros são para meu amigo chorar, para mais nada no mundo, para esta cabeça redonda que eu não paro de alisar. Abraço meu amigo quanto posso. Cássio abraçando Osíris, para a vida inteira. Dr. Emílio, enrodilhados, como eu jamais vi. É como? Testemunhando a irrupção de forças incontroláveis, enrodilhando, por exemplo, estes. Sou peregrino de visão multiplícita na rasgada. Minha pupila, e onde não cabia tanto, rasgue-se. Tanto não esperava. 2 crianças revelando-se. Eu vidente, meu transparente. Ah, lágrimas de redenção nestes. Ah, morrer devagarendo, degluto, a luz temida. Ah, abraços aqui embaixo. E eu não sabia, eu jamais e nunca, na sepultura aqui, anúncio que me anuncia. Tão já. Jamais vi tanta belesidade, belezos, borreguinhos, ternos elos, enrodilhados. Mal posso crer, mas neste forno sepulcro santo onde se fundem. Eu me confesso no choro, ignoranto, benfazejas lágrimas que abençoam este meu lado oscuro, já sem máquinas descolhado, sem descobrindo. Eu perfeitamente desaliberto deste escuro antro onde existe um tal abraço que vai durar infinito. Eu, de escurado, sou esclarecido, enrodilhado. Vejo, afinal, e nunca pensei pudesse entender tanto, tanta luz, ou tudo, como ora. Pode continuar para o seguinte, eu vou continuar, nós vamos... vocês estão percebendo que tem muito influxo, meu Deus, fluxo de consciência e também monólogos interiores, não é? Cada voz vai entrando e às vezes as 2 vozes se confundem. A área de todos os santos, transfiguração, dupleto. Entram explicações sobre o que estou fazendo, não é? Fluxo, diálogo entre os dois sobre limpeza de Osíris, realizada por Cássio. Osíris com violenta diarreia. Cássio celebra e comunda cada parte do corpo do outro. Como tem febre, meu amigo. Acabou o medo, Osíris. Não sinta vergonha de mim, pode ficar doente. Não pense mais nos intestinos, vou te cuidar, te limpar como meu nenê. Agora já não tem mais diferença, sou teu irmão. Que nada, mais do que irmão. Não tem vergonha da tua merda. É que já acabou o medo. Eu entendo, tua doença é a tua dor te deixando. Não tenha mais medo. Agora já pode vir toda a polícia do mundo. Vou ficar te limpando até morrer. Cassinho, despenquei. A caganeira vem disso. Tenho vergonha, mas é como limpeza. Estou me preparando. A polícia de luto vai chegar. E eu estou ficando sem tiquinho de medo. Não vou lembrar. Me ajude a ficar limpo. Eu só quero isso. Estar aqui para você me limpar. Osíris,
Nunca te vi antes como vejo agora. Carne de criança, trocando tua roupa. Vou te tocando cada pedaço, amigo. Minha última camisa e com ela vou te limpando. Depois de tanto tempo, vou sentindo o resto do meu amigo, o mais bonito que estava desconhecido. Gosto da tua carne de pequeno. Como é bom ficar te limpando, descobrindo cada cantinho e cada osso escondido em você. Não tenho mais medo de nada. Eu, por mim, ficava aqui, que fosse para sempre, para não estar longe de você. Tudo. Pode continuar. Cássio, faz horas que estou te ouvindo. Será que está dormindo? É bonito ouvir meu nome. Osíris dizendo Cássio, dorme ou não. Às vezes diz baixinho Cássio, às vezes alto. Osíris não para de dizer meu nome. Como é bom ouvir Osíris dizendo Cássio, Cássio, e agora Cássio, Cássio. E fala Cassinho com carinho. Eu sei como é o carinho de passar a mão e soprar, não passar a mão como se fosse um sopro. Sim, já está tudo pronto. Osíris, 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 Osíris. E Cássio, Cássio, Cassim, que bom. Osíris, Osi, meu moleque. Osi, está tudo pronto que eu já arrumei. Não falta mais nada. 7º, Decatexis é o último capítulo. Gran idílio finale. Câmara lenta, transe místico. Fluxo industrial. Monólogo sobre o túmulo. Este túmulo. E a ressurreição. Subir para o mundo. Díada. Cogumelo tanto tempo adormecido, contemplando paredes de privadas. Eu tanto tempo esperando as tuas portas abotoadas. Toque que alucina me tira ais beijando devagar com sua inflada. Pau de amores, ponto nevrálgico do desejo, onde toco e massageio e se umedece. Tira ais do toque que suplica mais. Dói, com ais se compõe o amor. Que bom doer tanto assim de amor. Chaga que sou, chaga que somos. Eu, à espera da tua purulência, teu escarro, haste. Mastro levantado, onde agarro para me salvar. Mastro de todo amor, onde prendo minha bandeira, às vezes preta de pura paixão, ou branca de entrega, não mais explicações. O mundo começa na perfuração do teu cogumelo. Rasga, escancara, e aqui acaba também. Ai, boca, ai, buracos, quantos se abram mais buracos. E me abençoe, bênção que fabrica no inchaço teu perfume branco, você rosada. Ai, flor umedecida de desejo, inchaço do teu ser, amor que pulsa e palpita, Cássio falado, alado, abram infladas asas do amor, deixa eu morar teu cogumelo, empapar de benta água que sou, só súplica. Compridíssima vara, redondos os bagos, pinto, pelos eu quero, chafurdar nos pelos perfumados, cheiros todos, minha criança de grande vara, deixa eu te lavar, lamber, te adoro lamber, abrir os sentidos todos e ser tomado por todos os teus perfumes escâncaro, teu suor e merda e amor, puro barreira nenhuma, farei tudo para chegar aqui onde está estendido o mastro coroado, aqui plantado, onde hasteio o amor de todas as cores lá no fundo. Você voando, mamando naquilo que te dá forças, que te levanta e cura para sempre de todo o peso. Vamos embora a 900 por hora, muito mais de 13 mil de altura, cada vez mais, até seu jato disparado atravessar tuas carnes. Eu sendo mais do que eu, muito mais, todo o resumo em poucos segundos. É a leitosidade, leito definitivo, 2 hastes chafarizes, líquidos brandos, quentes, ternura de espasmos infantis, pura ingenuidade do ser que jorra, jorro brando, aquecido, mas impulso, fisgo de pegar amores, creme de gente, clara e semente, perfume de todos os poros, gritos gemidos, de perfume que apaixona, paixão para engasgar e amor engolido. O ser todo leitosidade, do homem escorrendo pelo humano adentro. Derreta-se na ponte da haste, flor que arde, aponta para o infinito, flecha aguçada, e zarpa. Então abre-se o véu, explode o som maior que tudo. Tudo vai começar. Sairei disparado atrás de você. Osi meu sentido, depois do teu será minha vez de beijar. Nada sobre a mais, além de nós, Cassíris. E se entoia aqui, atenção para esse trecho, tá? É uma espécie de disco enroscado, que é um pouco aquilo que a ditadura fazia. A gente repetia, e eu estou repetindo nesse romance aquilo que não queriam ouvir. E se entoie aqui o silêncio da morte. Que se entoie aqui o silêncio da morte. Que se entoie aqui o silêncio da morte. Silêncio, que se entoie. Entoie-se aqui, o da morte. Morte, silêncio, dá silêncio. Que se entoie, que se aqui, entoie-se. Silêncio, entoie-se. Que se aqui, da morte,
morte, silêncio, que ser, da morte, o silêncio aqui, da morte, morte, que aqui, silêncio, que aqui, sintoe, o da, morte, silêncio, morte, que sintoe a morte, da morte, o silêncio, da morte, mortilêncio, da morte, que sintoe, entoe-se aqui o silêncio da morte, depois entoe-se aqui o silêncio da morte, agora que sintoe aqui o silêncio da morte, por fim, entoe-se aqui o silêncio da morte, 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 pássaros, nuvens, fogo, entoe-se aqui o silêncio da morte, 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 entoe-se aqui o haverá longos monólogos dramaticamente carregados, ora Cássio, ora Osíris, dando uma textura diluída ao relato, favorecer um alinhavo tênue da trama, mesclar soluções estruturais divergentes, utilizar até mesmo a descrição exacerbadamente poética da serraria, ponteando a tragédia de leveza nos momentos mais duros. Por exemplo, lá fora, luz dulcíssima, insetos cruzando a manhã de muita cor, luz de silêncio, paz, mas antes de tudo, esquecimento, ou borboletas adensando em vão o ar neutro, sem memória, sem testemunhas. Por entre as plantas, o corpo abandonado, casca, é agora habitado por uma multidão que ruge e mergulha, todo voracidade. Madeiras espalhadas apodrecendo devagar, como se tivessem estado sempre ali, estacas esquecidas, plácidas. E lembranças. Rodrigo passeando na noite segreda, que toda experiência radical é agônica. São Paulo, fevereiro, outubro de 1979. Eu tenho paixão por esse meu livro. E ninguém falou uma palavra sobre essa porra. E aí eu queria terminar dizendo o seguinte para vocês. Por que é que não dizem uma palavra? Eu vou fazer uma análise muito radical. Porque trata-se do fascismo que nos habita, que habita nossas sociedades, que habita toda a nossa formação. O fascismo da ditadura brasileira não terminou, nunca terminou, ainda que fosse decretado o seu término com a nova Constituição. Não é por acaso que se tenta golpe atrás de golpe. Primeiro no Brasil, primeiro debaixo dos panos, depois quebrando tudo no Congresso e depois nos Estados Unidos, não é? Preparando um golpe imperialista. Ou seja, não tem mais nada a se esconder. Está tudo muito claro. Esse fascismo é o que o meu romance quis. O meu romance, Os 7 Estágios da Agonia, quis de fato apresentar. Ele é emblemático da longevidade do autoritarismo fascista. Mesmo quando está esquecido, aparentemente, ou disfarçado. O fascismo, ele está presente e é sempre contra a vida. A florescência, a invenção, o ímpeto poético, não é apenas contra a história. O fascismo é contra a vida, contra a invenção, contra o ímpeto vital implícito na poesia que está presente aqui, que eu quis apresentar aqui. O fascismo, ele propõe
tudo que é anti-humano, anti-vida, porque seu fim último é a morte, é, em última análise, a extinção, o nada. Os ditames fascistas têm por escopo o genocídio. Vocês vejam que eu escrevi, porque eu queria falar tudo para vocês. Seu niilismo é o efeito absoluto do mal. Diante das ameaças de recrudescência, é preciso gritar como resistência, ou como vários tipos de resistência, através, inclusive, da nossa obra, mas não só, são muitos tipos de resistência. Gritar sabe o quê? Fascistas não passarão! A ditadura nunca mais! É o que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, viu? Obrigado. Só queria lembrar que acoplado ao livro tem um livretinho que é o meu discurso de recepção do título de doutor honoris causa e que eu pedi que eles publicassem. Eles resolveram botar aqui. Obrigado. Obrigado, obrigado. João, você quer abrir para pergunta? Ah, escute, é verdade, Vocês deu querem fazer tempo. alguma pergunta? Eu queria deixar mais tempo para. Eu adoro ter a possibilidade de um debate sempre, mas a gente fica entre a cruz e a caldeirinha. Dá para pegar 2 ou 3 perguntas, se alguém quiser. Quer? Só um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Oi, prazer. Meu nome é Ana Laura. A gente é um coletivo de teatro aqui de São Paulo, o Coletivo Catracas, e a gente está montando uma dramaturgia em cima da perseguição LGBT no período da ditadura militar. Então, a gente teve contato com a sua obra a partir dessa pesquisa e a gente veio aqui em busca de um maior contato sobre isso também. Somos um grupo muito jovem, mais de pessoas LGBT, e, enfim, é um tema que é muito tocante ainda na atualidade, porque, igual o senhor falou, o fascismo não terminou e se estende até os dias de hoje, né? E aí, dentro dessa pesquisa, a gente teve contato com algumas coisas e queríamos lançar algumas perguntas sobre a época. Acho que a principal questão para a gente é como foi constituir, né, o grupo Somos. Eu não vou ter tempo de responder a isso, vocês estão me pedindo uma tese de doutorado. O que vocês podem fazer, desculpe, eu não queria interromper, mas eu realmente vi que está bem tarde e eu não sei se vai ter autógrafo lá, mas eu queria deixar um espaço para isso. Vocês me contactem no Instagram que a gente pode conversar. Pode ser, não fiquem chateados não, mas vai demorar muito tempo para responder ao que vocês estão querendo. Tá Obrigado. Bom? Mais alguém quer fazer? Não, eu só ia comentar, também sou do teatro. Eu li um artigo seu na revista 451, que me fez conhecer o seu trabalho e fiquei muito feliz de ter a oportunidade de estar num evento assim aberto para a gente falar disso. Lamento que não esteja completamente lotado, acho que é um reflexo do que a gente vive ainda hoje. E queria colocar você e os colegas, eu sou do Grêmio Estudantil, lá da SP Escola de Teatro também, que se quiserem fazer pontes, convites para falas. Eu acho que você falou, né, de uma forma muito bonita que lutar contra o poder é lutar contra o esquecimento. E assim como os colegas, somos jovens, né, a gente não viveu esse período, então é muito importante levar, eu acho, para o espaço estudantil esse tipo de fala, né, porque ainda é muito apagado, infelizmente, e a gente não viveu isso, então a gente precisa de depoimentos como o seu para ter realmente uma dimensão mais próxima do que foi isso, né? E manter a memória viva. Obrigada pelo espaço. Olha, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco disso. A questão do terrorismo psicológico é muito importante em relação às ditaduras, tá? Que é por aí que eles começam a nos assustar,
a nos tornar crianças, pequenininhos e pequenininhas, e aí eles fazem a festa. Não é? Nós vimos recentemente, nos 4 anos de fascismo que a gente viveu aqui no Brasil, como o terrorismo está funcionando todos os dias. Cada dia tem uma invenção nova para assustar. Não é? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês que não é nenhuma novidade. Eles têm uma matriz e eles ficam reproduzindo essa matriz lá do Hitler, não é? Eles vão reproduzindo. Tá? Mais alguém? Obrigado. Eu conheci tua obra lá do Devasso do Paraíso, nem lembro quando foi a primeira edição, e gostei muito do jeito que você escreveu, e agora eu estou retomando, quer dizer, não conheço sua obra de ficção. Mas eu acho que eu queria discordar um pouquinho da sua visão sobre o que nós estamos vivendo nesse momento. A minha interpretação desse momento, e acho que é uma reflexão que a gente deve fazer, é que nós estamos vivendo um enorme processo de transição. E é muito difícil para as sociedades perceberem esses processos de transição enquanto estão vivendo. Por incrível que possa parecer, eu acho que, sim, a ditadura foi terrível, foi péssima, não estamos nas melhores condições, no entretanto, nós mudamos muito. O movimento LGBTQIA+, o movimento de mulheres, o movimento de negros, tudo isso ascendeu. E eu acho que o que nós estamos vivendo neste momento é uma briga entre o antigo que não quer morrer e que não quer largar esses privilégios que as elites brasileiras têm, imaginando que a sociedade brasileira tenha surgido em 1750, né? Nós temos então aí 280 anos de sociedade brasileira. Eu acho que nós estamos vivendo um enorme processo de transformação. E a briga que está existindo é uma enorme quantidade de gente que está ascendendo ao poder, ou tentando ascender ao poder talvez seja um exagero, tentando ter voz, tentando ter protagonismo na sociedade, e uma parte da sociedade que não quer deixar isso, e que está resistindo, e que está piorando. Então, o que me parece, num certo aspecto, é que, primeiro, eu gostei muito da sua exposição, quero conhecer melhor a sua obra ficcional. Obrigado. Mas eu acho que você foi um pouco ingrato, João. Né? Não ingrato, desculpa. Um pouco perverso com o que a gente está vivendo. A briga está continuando, você tem razão. Né? Não passarão. Não passarão se a gente continuar brigando. Agora, pelo menos estamos com a chance de brigar. Né? Não sei o que vai dar isso. Né? Enfim, esses momentos de transição a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas, enfim, de qualquer forma, o que me parece é que temos lado. Né? Estamos vivendo melhor. A moça usou uma expressão que escapou dela, tenho certeza disso, que ela fala que, infelizmente, não viveu este momento que você está descrevendo. Felizmente, querida, felizmente. Né? Mas, enfim, era só isso que eu gostaria de deixar como um pouquinho Não é só de espaço. isso, é ótimo. Eu não sei por que você acha que nós estamos discordando, que você está discordando de mim. Você leu a última edição dos Devassos do Paraíso, 2019? Tem capítulos novos, imensos, sobre os novos grupos de resistência. E eu termino, aliás, eu esqueci de mencionar isso aqui, a nova edição termina com: quanto mais escuro o entorno, mais brilham os vagalumes. Exatamente isso. Eu acho que o problema continua gravíssimo, não é? E eu coloco já nos devassos, a nova edição foi quando Bolsonaro foi eleito, não é? Dou inclusive todo o desdobramento que começou lá com Edir Macedo, em 1994, criando a bancada evangélica, até chegar ao que nós temos hoje, aquela porcaria, aquela nojeira, no pior congresso que o Brasil já teve. Quer dizer, toda vez é o pior, não é? Vai sendo cada vez pior. Então, o que, na verdade, você tem toda a razão, há uma resistência. Você conhece meu livro chamado 6 Balas num Buraco Só? É um estudo sobre o masculino tóxico. Eu tenho vários capítulos sobre o Bolsonaro, e lá
eu menciono claramente a ideia de que o masculino tóxico tomou o poder em Brasília através do Bolsonaro. E tomou o poder por quê? Porque ele está sendo escanteado. Eles estão em pânico e eles são capazes do quê? De voltar ao fascismo e de nos matar. Não é brincadeira. Então, eu não tenho medo de gritar aqui no final. Eu, na última parada, eu fiz um discurso que está, uma parte dele, o finalzinho, nas redes sociais, em que eu mencionei exatamente isso. Não é uma brincadeira. Esta parada é importantíssima. Nós já passamos por poucas e boas, nós da comunidade LGBT, e agora compete novamente a nós a resistência. Vamos criar uma frente nacional antifascista. Então, o que eu estou pensando e o que eu estou, digamos, o terreno no qual eu estou pisando para falar da resistência é uma resistência que já está em andamento. Esta palestra aqui é uma palestra de resistência. Você entende? Então eu acho que eu não vejo nenhuma diferença do que nós estamos pensando e falando. Talvez você esteja olhando de um lado e eu do outro, não é? Mas a minha ideia é exatamente essa. Estão querendo dar um golpe para não soltar o osso. Por quê? Porque estão sendo acuados. As feministas, por exemplo, hoje, elas estão pintando e bordando e esses caras estão em pânico, porque eles não têm mais para onde ir. Claro que eles vão a troco de feminicídio. Esse é o ponto gravíssimo. Mas eles se acabaram. Eles estão... Caiu a máscara totalmente. Quando ela fala... Eu não sei, você falou infelizmente... Não, se você tivesse falado infelizmente, seria um ato falho interessantíssimo, porque Bolsonaro nos ensinou a própria resistência, o idiota. Ele não sabia, mas ele está nos preparando para a resistência. Nós não vamos abrir mão. Não tem como. A história continua e esses caras são do passado. Eles não querem largar o osso, basicamente. Eu não sei se ficou claro para mim o que enfim. Bom, vamos encerrando. Muito obrigada, João, por você dispor do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Laura, eu não fiz xixi aqui não, hein? Ai, eu derrubei a garrafa. Esse evento serve como um incentivo para vocês participarem do curso Prática Literária e Expressão Pessoal. Serão 30 horas de oficina com o Trevisan. Ela começa dia 10 de setembro e termina dia 3 de dezembro. Então, eu espero que vocês possam participar dessa oficina com a gente. Tá? Agora nós teremos a sessão de autógrafos. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite.